tarde! 1º de março, o carnaval já passou e para muita gente é agora que o ano começa de verdade, né? Então vamos com mais um Tendências e Negócios. Aqui a gente te mostra reportagens e entrevistas sobre o trabalho de pessoas que lutam todos os dias para desenvolver o Distrito Federal. E vamos para os destaques do programa de hoje. Começa hoje a nova série de reportagens do Tendências e Negócios. No DocTem dessa semana você vai ver 2 das 4 possibilidades que serão exploradas no TEDx, um dos maiores eventos de inovação do mundo e que vai acontecer aqui em Brasília. Vale a pena conferir. E a gente vai falar também sobre o coaching, esse processo que mistura técnicas da psicologia e da neurociência, traz mudanças positivas na vida profissional e pessoal de muita gente. E ainda você vai conhecer um pouco mais sobre os produtos orgânicos, que são produzidos sem agrotóxicos e que têm movimentado o setor produtivo do Distrito Federal. Não perca! Bom, a gente começa o programa de hoje com a primeira reportagem da série especial sobre o TEDx. A equipe do Tendências e Negócios apoia e incentiva muito a iniciativa da equipe da UNB, que está organizando o evento. E como vocês já sabem, o tema é Brasília, um lugar de possibilidades. As quase 20 palestras que serão realizadas no TEDx foram divididas em 4 possibilidades. Hoje você vai conhecer 2 delas. Assista na reportagem de Carolina Paiva. Há menos de um mês para o TEDx Universidade de Brasília, os preparativos já estão a todo vapor. De um lado, os organizadores acertam os últimos detalhes e, do outro, os palestrantes se preparam para o evento que promete transformar a cidade. Da mesma forma que Brasília é conhecida pelas tesourinhas que levam a 4 caminhos diferentes. E também que Brasília é conhecida pelo projeto de um avião, que o avião possui as 4 pontas, nós pensamos em dividir o evento em 4 possibilidades diferentes. Então, a primeira possibilidade seriam sobre as ideias que brilham por si só, as segundas possibilidades são aquelas que constroem algo novo, e também tem aquelas que estimulam a mente a criar algo, e por fim, o 4º bloco, aquelas ideias que vêm de onde menos esperamos. Para cada uma das possibilidades, a equipe já encontrou quem vai mostrar que Brasília é solo para espalhar ideias. Convidamos pessoas que têm uma visão diferente de problemas que muitas vezes são tidos apenas de uma forma negativa. E convidamos eles a mostrar essa visão diferente em como transformar essas situações em possibilidades inovadoras. A gente enxergou um potencial muito grande ali, onde as pessoas não enxergavam, né? A cooperativa que trabalhava com madeiras de demolição e que, a princípio, trabalhava e fazia estacas, gerava uma renda baixa. A gente vê ali uma oportunidade, acreditar naquela história, junto com a cooperativa, junto com o nosso ideal de desenvolvimento e, a partir daí, gerar um negócio, né? Eu enxerguei algo um pouco diferente. Eu reciclo sacos de cimento, a embalagem do saco de cimento, incorporo eles a um material para fazer componentes e elementos construtivos, tijolos e paredes. Eu acabo tentando contribuir com o meu trabalho, inovando, pegando algo que se faz e melhorando e apresentando para as pessoas. Mas além de inovadores, os palestrantes com ideias brilhantes também mostram como é possível transformar Brasília. Possibilidades brilhantes nesse bloco vão ser palestrantes que já são reconhecidos no mercado e que de alguma forma as suas ideias podem impactar e sim impactam a sociedade em que eles vivem. Eu não me considero brilhante no sentido, mas no sentido de ter um cotidiano da vida, de livreiro, de labutar o dia a dia. Para mim é muito importante ter essas amizades com várias personalidades que passam por Brasília, pela Universidade de Brasília. Isso aí eu acho brilhante, é só ter esse prazer de conhecer esses autores. Para mim é brilhante. Quando eu escolhi escrever um livro sobre a África, foi justamente porque não existia nada parecido com o que eu queria fazer. E principalmente porque o fato de eu ser deficiente física, eu acredito que seja um diferencial, porque a princípio é algo que poderia dificultar demais, né? Você entrar em projetos diferentes, em projetos desafiadores. Então eu acho que é justamente a transformação de problemas em grandes possibilidades, em grandes oportunidades que torna isso uma possibilidade brilhante. Por trás das ideias,
Cada palestrante vai deixar sua marca de uma forma diferente. Cheguei sozinha, deficiente física, com um mochilão nas costas. E aí eu fui em campos de refugiados, lugares que não tinha qualquer saneamento básico, não tinha energia elétrica. Eu fui expulso de um estado do Sudão porque não pode ir estrangeiro. Peguei malária depois, andando, tudo isso sozinha, né? Então, eu quero justamente mostrar para as pessoas que todos esses problemas podem ser uma vantagem. São histórias que hoje eu me orgulho muito. E eu acho que com essas histórias eu posso engrandecer a vida de outras pessoas também. E através da história dos autógrafos, eu vou fazer uma história, mais ou menos uma história memorial da leitura. Uma leitura, uma ótica do livreiro. Para eventos assim, eu acho que Brasília é uma das coisas hoje mais importante do Brasil, não desmerecendo os outros, nesse sentido de novidade, dessa inovação. Acredito eu que hoje em dia nós estamos num estado em que as pessoas criam pouco, elas mais continuam a fazer aquilo que os outros já fazem. Esta inovação, essa maneira diferente de lidar com as coisas, essa instigação, esta curiosidade em fazer algo melhor, primeiro em compreender as coisas e modificá-las e melhorá-las, eu acho que o TEDx vai contribuir principalmente com isso. E nosso intuito maior de alcance das pessoas é mostrar de uma forma mais genuína possível como que é a nossa experiência, quais são os nossos desafios, mostrar as dificuldades e mostrar que, enfim, a partir das dificuldades e do empenho e da vontade de fazer, tem condições, sabe? Tem como gerar um resultado. Eu gostaria que a gente conseguisse, sei lá, gerar uma faísca, assim, uma sensação de, se eles conseguiram, eu acho que eu também posso fazer. Eu acho que a gente também vai aprender isso, a gente vai ver isso com os outros palestrantes também, assim, essa questão, assim, todo mundo tem várias barreiras, mas se sua ideia é boa, se sua ideia é verdadeira, se sua ideia tem um impacto positivo, eu acho que as pessoas tendem a te ajudar. Mas além de compartilhar ideias, algumas programações culturais vão levar para o TEDx o amor dos brasilienses pela cidade. A gente foi convidado para tocar a música de Brasília especificamente, né? Porque sou apaixonado por Brasília, né? Eu costumo dizer que eu sou uma das pessoas que mais defende Brasília, que quer reformar o visual de Brasília para os brasileiros e para os brasileiros. Eu risco 3 arcos na ponte, ponho um tom de laranja no céu, procuro algum descampado pra ver o pôr do sol do cerrado. Mais uma vez maio chegou cedo, isso prevê um tempo bom, porque apesar dessa seca, todo dia é dia de contemplar o que Brasília tem pra te dar, contemplar. E já que a organização do TEDx é feita por estudantes da UNB, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Há quase 6 anos, alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Mecatrônica e Elétrica participam de competições nacionais e internacionais de robôs. Eles fazem parte da divisão de robótica inteligente da UNB. Vamos entender melhor como funciona essa equipe? A reportagem é de Gustavo Lúcio. Encontrar soluções para os problemas recorrentes do dia a dia é a função deste grupo de alunos da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Esta é a 2ª formação da equipe que idealiza e cria robôs inteligentes para competir com outras universidades. A Droid é uma equipe de competição de robótica inteligente da Universidade de Brasília, onde a gente faz robôs focados para competição e semanas nacionais de tecnologia e exposições no geral. Nosso trabalho, primeiramente, é muito importante para os alunos, né? É um lugar onde a gente pode colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, né, na sala de aula. É muito importante para a gente fazer contato, tanto com outras universidades, com outros alunos, conhecer trabalhos de outras universidades. E eu acho que é muito importante também para a universidade, né, que a gente está divulgando o nome da UNB, a gente está trazendo o foco, né, do pessoal da comunidade para a nossa universidade. De longe, os robôs parecem perfeitos. De perto, percebemos que eles são produzidos com coisas simples que encontramos até mesmo nas brincadeiras de criança.
Devido ao alto custo dos equipamentos sofisticados, a Droid utiliza peças de Lego e restos de aparelhos eletrônicos. Nós trabalhamos muito com metais, né, acrílico, para fazer a parte, digamos assim, mecânica dos nossos robôs. Trabalhamos com microcontroladores, geralmente microcontroladores bem conhecidos de plataforma aberta, como o Arduino. Nós programamos tudo, construímos tudo. Então, a gente pode juntar esses e outros, a gente cria um protocolo de comunicação entre essas duas tecnologias diferentes e faz um robô que seja completo, conciliando relações de custo-benefício. Então, se a gente já tem uma plataforma pronta, às vezes é mais fácil implantar ela no nosso sistema geral do que construir um robô do zero. Então, a gente aproveita tudo. Com estes robôs, a equipe da UNB já conquistou títulos nacionais e internacionais. Em 2012 nós ganhamos a LARC, a Latin America Robotic Competition, competição latino-americana. Em 2013 nós ganhamos a CBR, que é a competição brasileira de robótica. Em 2014, foi o ano passado, a gente ganhou novamente a LARC. Mesmo com tantos títulos, os alunos ainda esperam conseguir patrocínio das empresas e também do governo para continuar nas competições deste e dos próximos anos. Os alunos também desejam que as grandes empresas apadrinhem os protótipos criados aqui para que traga grandes soluções aos problemas já existentes. No ano passado, na competição latino-americana e brasileira de robótica, a Droid criou uma máquina para retirar resíduos sólidos das praias. A gente fez um robô catador de latinhas, no caso. Ele pegava as latinhas, os dejetos, colocava em uma caçamba, recolhia pela praia e depois jogava num container, num depósito específico. No final deste ano, os alunos devem ir até Uberlândia, em Minas Gerais, para continuar na competição com um projeto para limpar as praias. Sempre esperar a vitória, esperar ter um bom desempenho, agregar mais conhecimento ao que foi feito no ano passado e ter uma cultura de reter o conhecimento dentro da equipe, para que a gente melhore a qualidade do nosso trabalho cada vez mais. Se comunicar nem sempre é fácil. No trabalho, então, onde é muito comum lidar com pessoas de diferentes gerações, o cuidado deve ser redobrado. Mas algumas empresas fazem desse problema uma solução. Já pensou como pode dar certo unir a experiência dos mais velhos com a energia dos jovens? Você vai ver agora um exemplo de que isso é possível. Uma empresa é praticamente uma família, composta por pessoas de todas as idades. E se muitas vezes a comunicação dentro de casa é uma dificuldade, imagina entre pessoas que acabam de se conhecer. O contato imediato pode até causar alguns choques de cultura, mas para esse consultor de recursos humanos, a diferença entre gerações pode trazer benefícios à empresa. No próprio recrutamento e seleção, nós tentamos instruir e tentamos pegar o perfil mais adequado para aquela empresa, para que não haja um choque dessa maneira. Mas às vezes isso não tem como ser feito e a pessoa selecionada realmente vai ter esse choque. Mas e a empresa que já tem a equipe formada? O que fazer? Nicolas explica. Então a gente acaba tendo um acompanhamento mais pessoal para aquela pessoa, né? Mais voltado para aquela pessoa, para que não haja um impacto tão grande, tanto com a equipe e tanto para com aquela pessoa. Robson é o exemplo de um empresário que lida com essa questão. Há 30 anos, ele mantém uma loja no ramo de distribuição de peças automotivas. Sua equipe é composta por funcionários de todas as idades. Alguns estão lá desde a abertura e o mais jovem completa 2 anos na empresa daqui a 4 meses. Alguns ainda persistem com a gente aí, são verdadeiros pilares aí, são com a gente há alguns anos já. Olha, a empresa realmente valoriza a gente com certeza, tá? Aqui é a honestidade, né? Valoriza muito o funcionário que é honesto, cuida muito do funcionário, isso para nós é muito importante. Então é uma empresa assim, que preza muito isso, né? Então por isso que eu estou aqui há muito tempo. Trabalhar numa empresa, quando você é jovem e tem colegas que já têm anos de experiência, é um desafio. Para falar sobre essa rotina, vou conversar com o Alisson, que é funcionário de uma empresa e tem colegas de profissão que já estão aqui na empresa há quase 30 anos. Como é o seu relacionamento com esses colegas? Bem, o relacionamento é bem excelente mesmo. Assim, eu posso dizer que o profissional, hoje, o público jovem, cada vez mais busca um sucesso profissional mais rápido. E até lá, essa convivência com o pessoal mais experiente é um fator muito
digamos que seja muito favorável. Apesar de ser um fator positivo, a diferença de ritmo entre os mais velhos e os mais jovens pode ser fator de desentendimento no ambiente de trabalho. A informação chegou muito rápido para o mercado como um todo, e hoje o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, saindo da faculdade, ou até mesmo estagiário mesmo, tem muito mais informação, às vezes não conhecimento, mas sim informação como um todo, né? E eles chegam com um gás de resolver os problemas, com ideias, etc., que às vezes o pessoal da idade mais avançada não vai conseguir lidar com tudo isso. Mesmo assim, o consultor de RH garante que esse relacionamento entre funcionários pode ser pacífico e desafiador. É pacífico, mas aí vai ter aquele choque de ritmo de trabalho. Dependendo do ritmo da pessoa de 20 anos e da pessoa de 50, 60, vai haver um choque. Um vai tentar puxar o outro para o próprio ritmo. É claro, dependendo das funções, quem é gestor, quem não é. Normalmente há um choque quando a pessoa de 20 e poucos anos é o gestor da pessoa de 50 e poucos. E depois do intervalo, a gente vai te mostrar uma novidade que virou tendência no DF. Os restaurantes especializados em comidas gourmet têm feito cada vez mais sucesso por aqui. Vale a pena esperar, é rapidinho. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do Grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Sabe aquele cachorro-quente que você come pertinho de casa? E se ele fosse incrementado com temperos e receitas mais requintadas? Ótima ideia, né? Aqui no DF isso já acontece. São as comidas gourmet. A ideia é transformar comidas simples em criações, digamos, mais elegantes. A novidade faz sucesso e já virou tendência. Vamos ver. Sanduíche, tapioquinha, pastel, caldo de cana. Essas são comidas tradicionalmente encontradas nas ruas, nas feiras, por exemplo. Mas restaurantes investiram e transformaram essas comidas em verdadeiros pratos gourmet. As tradicionais comidas de rua passam por inovações para atender os paladares mais exigentes. Da feira à boutique. O investimento feito nos ambientes são pensados para receber clientes de todos os estilos. Todo mundo gosta de comer pastel, mas não é todo mundo que gosta de sentar num lugar, num balcão, entendeu? Não é todo mundo que gosta de não ter atendimento em mesa. E o meu intuito era esse, era pegar um produto simples, que é o pastel, requintar, né, os ingredientes também, e só que servir de uma maneira que combinasse com aquela minha proposta. Não tem muito segredo na hora de preparar os pratos, mas o cardápio é bem elaborado. A inspiração da criação dos pratos veio da gente estar querendo trazer essa questão da culinária internacional para os nossos cachorros quentes, e a gente acabou se inspirando meio que por transpiração. A gente levou 8 meses pesquisando exaustivamente os pratos, comprando, fazendo em casa, preparando cada um, fazendo as fichas técnicas para que o produto saia sempre igual. Quando eu criei esse cardápio, eu criei pensando em atender tanto o mais humilde, quanto mais o mais rico, quanto mais pobre, vamos falar em termo leigo, né? Da mesma forma, o paladar mais sofisticado até o mais simplício. Tapioquinha, pastel e caldo de cana são os mais tradicionais. Mas e esses cachorros quentes? Sabe quando você quer sentir o sabor do mundo sem ir para longe? Foi pensando assim que o empresário Eduardo resolveu diversificar os sabores do tão conhecido hot dog. A gente fez um cachorro quente harmonizado para cada receita, para cada culinária. São 12 receitas, cada uma harmonizada com a culinária internacional, com os ingredientes principais de cada culinária. Decidido que a comida de rua ia se transformar em algo sofisticado, o passo seguinte de cada um desses empreendimentos foi definir o cardápio. No cachorro-quente, por exemplo, o sabor não é apenas de salsicha, tem um certo sabor de mundo.
No salam alek, que é um cachorro-quente de inspiração árabe, a gente pegou os principais ingredientes que realmente falam da gastronomia árabe mais preemente. Então a gente pegou o chanklish, que é um queijo feito com za'atar, que é um tempero bem específico, ele leva várias especiarias dentro dele. A gente pegou a cebola caramelada, que é outra assinatura clássica da culinária árabe, né? Assim como a hortelã fresca. Elaborei algo, foi feito estudo nutricional para saber quem poderia consumir, quem não poderia, que tipo de público eu teria. São mais de 60 combinações de sabores de pastel, aí vai dos tradicionais, né, queijo, carne, frango, palmito, vai até shiitake, né, vai com pimentas diferentes, né, geleias de pimenta, tem de todo gosto aqui. Se comer é algo que dá prazer, então aproveite as casas que servem com requinte essas comidinhas de rua. Chegou a hora do Café com Cooperação. Luiz Lesse, do Cicobi Executivo, conversou com o presidente da cooperativa Unisaúde do Centro-Oeste sobre a importância do cooperativismo. Acompanhe. Olá, amigos do Tendências e Negócios. Estamos de volta com mais um programa do Café com Cooperação. Hoje o nosso convidado é o líder cooperativista, o senhor Josivânio Torres, né? Profissional da área de saúde, e o nosso tema é intercooperação. Então, o que é a Unisaúde, como nasceu e qual o seu objetivo? Bom, a Unisaúde é uma cooperativa de trabalho no segmento de home care. Nós prestamos serviço para a área da saúde e o nosso foco principal é viabilizar emprego para profissionais da área da saúde, em sua grande maioria para nível médio, né? Técnicos de enfermagem, e enfermeiros, né? Eu arriscaria dizer que hoje a Unisaúde ela emprega mais, em se tratando de técnico de enfermagem, ela emprega mais técnicos de enfermagem do que qualquer hospital de grande porte em Brasília. E a gente observa que a mão de obra, a preparação dessa mão de obra é um pouco difícil. Sim. Como a Unisaúde atua nesse segmento também de preparação das pessoas que chegam a procurar vocês? Sim. Nós temos um setor lá que cuida disso. Ele é especializado em fazer treinamento, em fazer capacitação, em fazer reciclagem desse profissional. Primeiro porque, igual você falou, a pessoa tem que ter tendência, tem que ter vocação. As pessoas vão cuidar de vidas, vão cuidar de outras pessoas. E segundo lugar, porque hoje o mundo está muito dinâmico, as coisas estão muito aceleradas, então uma coisa que era uma regra, amanhã já não é mais. E essa iniciativa de fazer a educação continuada ela é muito importante. Então a gente atua na educação continuada, a gente atua na parte social, a gente atua na parte de adiantar a vida do cooperado, como, por exemplo, a parceria que nós temos com o Cicobi, né? E o que nós estamos fazendo, Josivânio, nada mais é do que seguir aqui os princípios cooperativistas, né? O 6º princípio, que é a questão da intercooperação. Ou seja, ao invés a Unisaúde buscar uma instituição financeira convencional, ela encontra no Cicobi Executivo tudo aquilo que não só a empresa Unisaúde, mas também o próprio associado precisa de um banco. Em contrapartida, nós oferecemos à Unisaúde um custo bem mais barato do que isso. A minha história mesmo é muito parecida com isso. Hoje eu tenho uma vida mais confortável e eu atribuo grande parte desse conforto ao cooperativismo. Oportunidade que a Unisaúde deu para você. Exatamente. Josivânio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela conversa boa, mas infelizmente nosso tempo está esgotando, então eu quero agradecer aqui a sua presença e também a audiência aí do telespectador e desejar a você um ótimo domingo e espero por você no próximo programa com um Café com Cooperação. Obrigado, uma boa tarde e um ótimo domingo. O Programa de Habitação Popular Minha Casa Minha Vida do Governo Federal é o assunto que o presidente do CRES-DF, Hermes Alcântara, traz para você hoje. Vamos dar uma olhada. Vamos falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Muitos brincam falando Minha Casa Minha Dívida. Sem dúvida, foi um programa na área habitacional muito importante, não só a nível do governo federal, mas principalmente porque deu a possibilidade de acesso
do sonho maior de uma família, que é ter a sua casa própria através de um financiamento. Eram pessoas que pagavam aluguel, muitas vezes muito mal acomodadas, e hoje têm esse sonho realizado, pagando a prestação de um imóvel, mas do seu próprio imóvel, e aí realizando o sonho tão grande que é ter a sua casa própria. É claro que, em termos de financiamento, alonga-se bastante o prazo, mas só o fato de uma família ter esse direito de morar na sua casa própria e que tenha pagando por muitos e muitos anos o valor da prestação, já é uma oportunidade grande em que o governo federal participou da realização de muitos brasileiros. Nós sabemos que temos uma demanda reprimida, uma procura muito maior do que a oferta ainda de imóveis, principalmente para as classes mais necessitadas. Quando vem um programa onde possibilita dessas pessoas terem a realização do seu sonho, da sua casa própria, vem, é claro, trazer grandes pontos positivos, não só para os governantes, mas também para todo o sistema habitacional, aquecendo a economia, como a construção civil faz, de uma maneira muito direta e fazendo com que o país continue crescendo. Você já sentiu que precisa de mais motivação para fazer algumas tarefas do dia a dia? Já pensou no que poderia fazer para se relacionar melhor com as pessoas? Para muita gente, a resposta para essas perguntas está no coaching. Especialistas acreditam que esse processo é indispensável para o crescimento profissional e pessoal, viu? Já que isso interessa a todo mundo, vamos entender melhor na reportagem de Gustavo Lúcio. Você já ouviu falar em coaching? A técnica serve para que uma pessoa possa programar planos e executá-los de forma mais correta para alcançar metas e objetivos. Coaching é exatamente esse processo de auxílio, de preparo da equipe, do empresário, psicologicamente, emocionalmente, para que ele possa alcançar esses objetivos hoje tão desafiados. Mas engana-se quem acha que a prática só pode ser realizada por empresários. Hoje, qualquer pessoa com dificuldade profissional pode obter benefícios com o coaching. Inicialmente, o coach ele tinha uma pegada, realmente um foco muito grande na esfera mais executiva mesmo, do alto escalão da empresa, do empresariado. Hoje, o coaching está sendo disseminado de uma forma assim, incrível, tem crescido muito. Por quê? Porque o pano de fundo do coach, Gustavo, é exatamente a inteligência emocional, que é esse treinamento que nós estamos agora realizando, onde esse treinamento ele consegue expandir neurologicamente as pessoas para que elas possam ter um nível maior de resiliência, automotivação e autorrealização. E assim toda a equipe ganha, qualquer pessoa sim pode fazer coach, desde que ela queira ser um pouco mais, desde que ela queira ir além. Os treinamentos se baseiam em técnicas trazidas dos Estados Unidos. Elas vão desde a parte comportamental até formações específicas para o executivo. Este empresário pratica o coaching há 3 meses. Ele nos conta que antes de começar os treinamentos, já utilizava as técnicas, mas sem nenhum conhecimento específico. Eu era funcionário público e em tempo parcial comecei a desenvolver as atividades empreendedoras. Muito do que eu já estava fazendo, a gente adquiria conhecimentos de coaching, mas sem saber. Na verdade, muitas pessoas já fazem isso. Eu já estava tendo alguns resultados muito bons, financeiramente também. E o coaching ele acabou aumentando o meu resultado financeiro e também acabou me dando liberdade de realmente pedir demissão do meu concurso público, daquela minha estabilidade, entre aspas, para realmente voar e alcançar um patamar cada vez mais elevado a cada dia. Os treinamentos vão além da vida profissional e acabam trazendo resultados pessoais. A vida econômica, a vida financeira, ela é um reflexo desse trabalho que a gente faz, de identificar mesmo o perfil de cada pessoa, a linha que você quer atuar, e o resultado financeiro ele é proporcional à entrega que o cliente faz. Então, assim, hoje eu tenho uma rede de mulheres que eu trabalho como life coach, faço o processo de sessão com elas, nós temos o pacote de 10 sessões. Então, assim, ao final desse processo, as pessoas têm autonomia de falarem mesmo o quanto eu quero atingir tanto financeiramente. E a gente consegue chegar nesse resultado. Mesmo com pouco tempo fazendo coaching, Diego já sente a diferença. O desenvolvimento pessoal, ele, como a gente fala, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, Então a gente mudando de dentro para fora, as coisas consequentemente ao redor da gente mudam demais. E daqui a pouco, um setor que gera mais de 9 bilhões de reais por ano apenas aqui no DF. Você sabe qual é? Eu te mostro já já, não sai daí, o intervalo é rapidinho.
vai aproveitar a vida, vai... Deposite suas economias na poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. Quem anda pelas ruas e shoppings aqui de Brasília tem percebido que a cada dia aumenta o número de franquias, não é mesmo? Seja uma lanchonete, uma lavanderia ou até mesmo uma escola de idiomas, elas estão por toda a parte e faturam alto. Dados de uma associação mostram que o setor gera mais de 9 bilhões de reais por ano só aqui no DF. Essa semana, o Sebrae realizou o 2º encontro de franquias do Distrito Federal. Os participantes receberam orientações sobre esse segmento de mercado e tiveram acesso a oportunidades de negócio. E, é claro, a nossa equipe foi lá conferir. É assim que empresários participam do 2º encontro de franquias do Distrito Federal. Em sua 2ª edição, o evento tem por objetivo apresentar oportunidades de negócios, disseminar informações sobre franquias e capacitar empreendedores. O que a gente sentiu quando a gente fez um estudo disso no ano passado é que nós temos muitos eventos no Brasil para realização de negócios de franquia, para você comprar uma franquia, se tornar um franqueador. Então nós temos uma feira em São Paulo, nós temos no Rio feira, no Nordeste feira. Aqui mesmo vai ter um evento especificamente disso, onde os franqueadores vão realizar os seus negócios. O que a gente sentiu que tinha oportunidade e necessidade era capacitar os empreendedores para realizar esses negócios. No 2º Encontro Nacional de Franquias do DF, cerca de 6 mil pessoas já estão inscritas para receber apoio e, quem sabe assim, diversificar os negócios. Seria esse o caminho para o desenvolvimento da economia no Distrito Federal? O Sebrae é uma instituição da maior credibilidade, que está propiciando a mais de 6 mil pessoas a oportunidade de empreender com segurança. E isso vai gerar um resultado extremamente positivo para a economia do Distrito Federal. O encontro, na verdade, surgiu da necessidade do empresariado local de ter informações de como se montar uma franquia, como analisar os contratos de franquia e terem acesso à oportunidade de negócios que advém do trecho Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Porque o empresário quer investir, mas não conhece as empresas e a oportunidade de negócio. Para o superintendente do Sebrae DF, a relação da instituição está diretamente ligada ao crescimento econômico da região, uma vez que o número de empreendedores interessados em investir em negócios aumentou. De acordo com a coordenação, o encontro de franquias tinha uma expectativa de 3 mil participantes. Hoje, esse número dobrou. Nós nos preparamos para capacitar 3 mil pessoas em 3 dias. E nós fomos surpreendidos com a busca pelos empreendedores. Nós fechamos ontem as inscrições do nosso site com 6.300 inscritos, mais do que o dobro. E acreditamos que as visitas que vão acontecer ainda vai ampliar esse número. E para quem quer investir em franquias, a dica é planejar. O primeiro passo é ele vir ao espaço nosso, ter informações. Quais são as oportunidades que tem disponível no mercado, conhecer o seu perfil, participar de um diagnóstico para saber se ele tem o perfil para investir em uma franquia e ter acesso ao espaço do Sebrae com todas as informações necessárias, cursos, palestras, antes de montar o seu negócio. Inclusive fazer um plano de negócio para saber a viabilidade do seu negócio, o prazo de retorno do investimento, quanto tempo que ele vai receber de volta esse investimento que ele fez no seu negócio. Se alicerçar. Isso é importantíssimo, ter a base, atendimento, qualidade e preço. Você acha que isso... Isso é fundamental. Já comprou algum produto orgânico? Esses alimentos são cultivados sem agrotóxicos e trazem muitos benefícios à saúde. Quer saber quais são? Acompanhe na reportagem de Oda Paula Fernandes.
Os alimentos orgânicos são produzidos seguindo regras de manejo. Eles são cultivados totalmente sem agrotóxicos, preservando os recursos naturais. Os benefícios da produção e da comercialização e também do consumo de produtos orgânicos estão relacionados ao meio ambiente e também à saúde dos seres humanos. Por isso é necessário ter certificação para a comercialização desses produtos. Como qualquer sistema de produção ou qualquer sistema de certificação, no caso nosso, existe um preceito legal a ser seguido, né? No caso, existem 3 tipos de certificação, né? A certificação por auditoria, né? A certificação, no caso nossa, que é uma certificação aqui, específica em Brasília, feita pela OPAC, Cerrados. Mas como identificar e diferenciar um alimento convencional de um alimento orgânico na hora de fazer a feira? Sem dúvida é uma boa pergunta e que a gente aproveita até para informar que agora nas próximas semanas o Ministério da Agricultura já vai lançar um programa de divulgação de como o cidadão, né, consumidor de orgânico, pode identificar e fiscalizar o que de fato é orgânico. O presidente da Associação de Produtores de Orgânicos do Lago Norte diz que a participação dos consumidores é importante para evitar possíveis enganos. Uma das primeiras coisas que precisa ser dita é que não há de se falar em produto orgânico se esse produto não tem um selo de certificação, né? Esse é um primeiro aspecto, esse produto tem que estar com selo. O segundo aspecto é que em ele indo a um ponto de comercialização, por exemplo, uma feira livre, é obrigado que aquele ponto de comercialização tem que ter ali as cópias de certificado de todos os produtores que ali estão comercializando seus produtos. Ou seja, então o consumidor tem que perguntar ou tem que ver naquele ponto de comercialização exposto as cópias de certificado de cada produtor que ali estão comercializando seus produtos. E outra coisa é a identificação do produto com o selo orgânico. Os produtores fazem ainda um trabalho social de conscientização do consumo junto à sociedade. Na verdade, nós aproveitamos a oportunidade ali do contato direto com o consumidor e vamos introduzindo alguns conceitos na tentativa de conscientizá-lo a abranger mais o conceito do que é orgânico, né? Muitos comerciantes também fazem parte desse movimento e abrem espaços para que os apaixonados por comida natural tenham mais opções de compra e mais, colaboram para que os produtores possam vender os orgânicos cultivados no campo sem uma gota sequer de agrotóxicos. Hoje nós temos, que eu escuto, a parceria da Emater, a própria Secretaria de Agricultura, que acompanha, inclusive, esses produtos, eles vão estar disponibilizando o selo de qualidade de produto orgânico. Então é fácil ser identificados e ser visto aí esses produtos como produtos orgânicos. Consumir alimentos saudáveis é uma forma de proteger e guardar os recursos naturais para as gerações futuras. Mais do que uma forma de se alimentar, uma filosofia de vida. É assim que os veganos definem a escolha de não comer nada que tenha origem animal. O veganismo ganha cada vez mais adeptos. Com isso, muitas empresas têm investido em produtos voltados para esse público. Ficou interessado? Vamos ver na reportagem de Gustavo Lúcio. Você consegue ficar ao menos uma semana sem ingerir laticínios, carnes, queijos ou qualquer outro alimento que seja derivado de animais? Olha, no momento eu como carne, mas se um dia precisasse deixar de comer, eu deixaria. Porque no momento assim, tipo, dá dó dos animais, né, morrendo, matando os animais assim só pra comer mesmo, assim, é um ser vivo, como a gente mesmo, né? Isso acho que é importante pra gente, importante pro organismo e acho que ninguém ia conseguir isso. Por mais que vegetarianos, por mais que tente ficar, mas é importante. Os nutrientes são importantes. Mas a população mundial está preferindo refeições mais naturais e conscientes, a chamada alimentação vegana. A alimentação vegana ela é baseada numa alimentação, né, que não tem
derivados, né, de origem animal. Então, no caso, não tem uma carne vermelha, não tem o peixe, não tem o frango, ovos. Então, nenhum alimento, né, que contenha algum componente de origem animal. E eles têm muito essa filosofia, né, eles têm uma filosofia por trás, que é boicotar qualquer maltrato ou qualquer exploração, né, animal. No Brasil, não existe nenhuma pesquisa que informe a quantidade de veganos na população, mas sabe-se que esse número é crescente, principalmente aqui no Distrito Federal. Devido à melhoria à saúde humana, respeito aos animais e ao meio ambiente, os veganos utilizam os produtos orgânicos, aqueles que não levam qualquer tipo de agrotóxicos. Porque eles são alimentos livres de pesticidas, né, livres de agrotóxicos, além disso de possíveis antibióticos, hormônios que podem vir a ter nesses alimentos. No né? DF, 150 lojas são voltadas à alimentação saudável. O cardápio são os mais variados. Existem sucos, folhas, doces e pratos que chamam a atenção de qualquer pessoa. O preço ainda é salgado, mas esta empresária garante que a alimentação compensa o valor. Porque ele é um alimento que vai te alimentar de verdade. Não é uma coisa que você vai comer e daqui a 2 horas você está morrendo de fome de novo, porque não é uma comida vazia, é uma comida rica em nutrientes, rica em fibras, e aí você tem uma alimentação que ela é mais sustentável, ela te sustenta mais tempo, e também é uma alimentação que vai te gerar menos toxinas no seu corpo. Então eu acho que ela no final ela compensa, né? Eles se compensam, mas realmente ela é uma alimentação um pouco mais cara do que a alimentação convencional. Desde 2004, o estudante de nutrição Adriano Cáceres se alimenta apenas com produtos de origem vegetal. Para ele, este modelo trouxe bons resultados, principalmente na saúde. Eu tomei essa decisão a partir do momento que eu tomei contato com os maus tratos que os animais sofrem no processo de produção da carne, né, e tudo mais, e também por motivos relacionados à saúde, né? Hoje em dia a gente tem vários estudos que mostram que dietas vegetarianas podem ser mais saudáveis do que dietas com carne. Eu realmente senti uma grande melhora na saúde a partir do momento que eu parei de me alimentar de carne, né? E é uma melhora que ocorreu assim, em todos os níveis, né? Assim, disposição aumenta, a clareza mental tende a aumentar também, né? A gente acaba perdendo uma certa quantidade de gordura, de tecido adiposo, né? Então, assim, eu experimentei uma melhoria de saúde, assim, completa, né? Sei que agora você está se perguntando sobre os nutrientes típicos em animais que o corpo humano necessita, a exemplo do ômega 3 encontrado no peixe. Mas saiba que tudo pode ser reposto com alimentação saudável e balanceada. Quem opta, né, por uma alimentação desse tipo, é muito importante a diversidade, né, da alimentação, né? É sempre ter muita fruta, muita verdura, muitas castanhas, oleaginosas, porque vai dar esse aporte, né, de nutrientes e não necessariamente tendo que optar por alguma origem de derivados de animal. E olha, no próximo bloco você vai ver algumas soluções apontadas por especialistas para o caos no trânsito do DF. E no Almoce Conosco dessa semana, o nosso diretor executivo Alex Dias conversou com o novo presidente do metrô. A gente volta já já, você não pode perder. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. Quem pega engarrafamento na volta para casa todos os dias sabe que a falta de infraestrutura no trânsito é um dos principais problemas enfrentados pelos moradores do DF. O repórter Gustavo Lúcio conversou com especialistas que apontam algumas soluções para essa situação. Vamos ver. O grande número de automóveis em centros urbanos tornam a mobilidade um desafio diário. No DF, não é diferente. A falta de um transporte público de qualidade provoca um aumento na quantidade de carros nas ruas e transforma em uma batalha o trajeto entre casa e trabalho. As pessoas moram nas cidades, as habitações estão concentradas nas cidades do Distrito Federal e os empregos estão concentrados no plano piloto. Isso gera uma dinâmica, um padrão de deslocamentos pendular, ou seja, as pessoas vêm para o centro da cidade pela manhã e voltam à noite. Isso gera uma série de problemas relacionados com horários de pico, com os horários de pico.
existem muitos congestionamentos e uma demanda muito grande por transporte coletivo de manhã e à tarde, em um sistema que fica praticamente ocioso ou com bastante ociosidade, um grau de ociosidade elevado ao longo do dia. O transporte público seria uma solução para o trânsito de Brasília, mas o projeto de melhoria fica apenas no papel. A mobilidade urbana é um dos grandes problemas da população de Brasília. Hoje, quem utiliza o transporte público da capital federal reclama do tempo do trajeto de viagem entre casa, trabalho e também das esperas nas paradas. Isso porque falta gestão e planejamento das empresas e do governo. A gente fica na parada mais de 1 hora esperando o ônibus. E aí quando vem é lotado, às vezes passa, não para. Então para mim não está com nada. Isso aí tem que melhorar o mais rápido possível. Muito lotado. Acho que precisa de mais ônibus. A mobilidade urbana hoje ela passa efetivamente por um planejamento. Planejamento das tabelas horárias, né? Planejamento na frota, né? Quando for disponibilizar a frota para ir para a rua, tem um planejamento. Então, se não tem planejamento, não tem mobilidade. Hoje nós temos um sistema que tem uma linha de metrô, que leva da rodoviária do Plano Piloto, chegando em Águas Claras, com uma bifurcação para Samambaia e para Ceilândia, e um sistema de ônibus, que é o sistema de transporte público coletivo. Então, dos desafios de curto prazo estão a melhoria do padrão de serviço, a melhoria da qualidade do serviço oferecido para a população, para os usuários de transporte coletivo. O governo estuda outras ações para melhorar a mobilidade urbana em Brasília. Todas as cidades que tiveram soluções duradouras para o problema da mobilidade, para a questão do trânsito, investiram em outros tipos de transporte, como o transporte por bicicleta em algumas cidades, mas na maioria das cidades grandes que resolveram esse problema foi com base em investimentos no transporte coletivo. E é por isso que nós estamos tratando de todos os modais, todas as formas de transporte, mas com uma ênfase especial no transporte coletivo. Se o governador, né, tem que sair do gabinete climatizado, o secretário de transporte também tem que dar uma volta aqui, dar uma andada de ônibus para ele ver como é que é a situação dos passageiros aqui. Falando em transporte, o Almoce Conosco dessa semana traz uma conversa do nosso diretor executivo, Alex Dias, com Fernando Brites e Marcelo Dourado, o novo presidente do Metrô DF. Acompanhe. Boa tarde, mais uma vez aqui no Latambui, no Espaço Gourmet do Parque Shopping. O Almoce Conosco, tradicional quadro aqui do nosso programa Tendências e Negócios. Hoje convidamos o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, Fernando Brites, e o presidente do metrô, Marcelo Dourado. Vamos falar sobre veículos sobre trilhos e vamos falar sobre energia fotovoltaica. Marcelo, boa tarde, Brites. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Marcelo, vamos contar um pouquinho, né, do seu ingresso na vida pública, né? Você que é uma pessoa que é especialista em trilhos, né, em veículos sobre trilhos, vamos falar um pouquinho? Na realidade, eu comecei a minha vida como servidor público na década de 90, quando o professor Cristóvão Buarque, então governador do Distrito Federal, em 1995, convidou então o deputado distrital Rodrigo Hollenberg a assumir a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. E eu fui como secretário adjunto. Conheço o Rodrigo, o governador Rodrigo Hollenberg, há mais de 35 anos por causa da Universidade de Brasília. Qual é a sua formação? Na realidade, eu sou formado em História pela Universidade de Brasília e tenho pós-graduação e mestrado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que sou profundo estudioso, né, e participante de fóruns, seminários de mobilidade urbana e semiurbana nos últimos 10 anos. E você falou em seminário, e o Brites tem uma história legal, né, Brites? Sobre um congresso, né, que vocês foram a Portugal, fizeram uma viagem para falar exatamente sobre mobilidade urbana, foi isso, Brites? Pois é, Alex. O nosso amigo Marcelo Dourado, quando estava superintendente da Sudeco, nos pediu que organizássemos uma missão a Portugal para conhecer um pouco da ciência que se desenvolve em Portugal e também oferecer para a Europa
incentivos fiscais para que viessem investir no Distrito Federal e no entorno. E vimos em Portugal algumas coisas muito interessantes. Na área da ciência, nós estivemos no Instituto de Nanotecnologia de Braga e estivemos também em Amareleja, no Alentejo, próximo da Espanha, onde se instalou há 10 anos atrás a maior central fotovoltaica do mundo. Eles geram energia lá para uma cidade de 100 mil habitantes. É mesmo, né? E essa experiência deixou o Marcelo Dourado bastante impressionado e nós temos conversado muito a esse respeito. Sobre energia fotovoltaica. Sobre energia né? fotovoltaica. Energias renováveis, exatamente. E Brits, você está trazendo a fábrica das placas, né, da energia fotovoltaica. Como é que está esse processo? Como é que está o projeto? Nós, há um mês atrás, assinamos em Goiás, com o governo de Goiás, um termo de cooperação de uma empresa que se instalou em São Paulo e que está importando uma fábrica espanhola chamada Solicare, que a Espanha teve um problema muito sério e as empresas de energia fotovoltaica na Espanha que investiram pesadamente estão sofrendo porque o governo espanhol retirou alguns dos incentivos. Essas empresas espanholas hoje estão com problemas de caixa e a Solicare espanhola vai se instalar aqui em Lusiânia, numa área de 250 mil metros quadrados. Nós do governo do Distrito Federal vemos com bons olhos, estimulamos iniciativas como essa, porque além de você vender as placas fotovoltaicas para a população, o ideal também é que essa fábrica consiga vender o excedente de produção de energia para que seja colocada no próprio sistema elétrico, quer seja da CELG ou da SEB, para que você tenha uma produção abundante de energia. Ok, vamos para um intervalo e voltamos já já. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Voltamos do intervalo aqui no Park Shop, no Latambuí, no Espaço Gourmet. Marcelo, você hoje está presidente realmente do metrô, né? E como é que são as condições do metrô de hoje e o seu projeto para que seja, né, pelo menos nesses 3, 4 anos, como é que vai estar o metrô? Primeira coisa que é importante que as pessoas entendam é que transporte de alta capacidade, transporte público de alta capacidade no mundo só tem um nome, chama-se trilho. E é isso que o governador Rodrigo Hollenberg determinou, está no nosso programa de governo, e que nós vamos fazer. Primeiro, vamos modernizar todo o sistema metroviário do Distrito Federal, que é um sistema antigo. Tá? Eu daqui a 2 meses, em abril, já estou licitando a compra de 10 novos trens, que são fundamentais para essa modernização, e de todo o sistema de telecom, o sistema de energização e o próprio sistema operacional, a central operacional do metrô. Em junho, eu lanço o edital de licitação para o início das obras de expansão do metrô. É mesmo? O que quer dizer isso? Nós vamos fazer mais 2 estações em Samambaia, 2 estações na Ceilândia e vamos começar o metrô subterrâneo da Asa Norte. Vamos começar a primeira estação, que é no Agarrã, e eu quero pular para a segunda estação, que vai até a 107 Norte. Por quê? Só para terminar, por quê? Porque eu quero que o estudante que mora na Ceilândia e Samambaia, ele possa pegar o metrô e estudar na Universidade em Brasília, que fica na 107 Norte. Quer dizer, agora, a palavra integração é fundamental. Integração com o ônibus, com as ciclovias, com a bicicleta e com os automóveis. Agora, para você resolver o problema da mobilidade, só tem um nome, é o trem. E como é que esse recurso vai ser possível, essa expansão dentro do metrô? É bom que as pessoas entendam também que esses recursos da expansão, modernização e compra de novos trens, esses recursos foram contratados no chamado PAC da mobilidade, que são recursos do governo federal. Você não tem recursos do GDF envolvidos. E como é que se movimenta todo esse projeto de trilho, de veículo sobre trilho? Porque a movimentação do metrô é toda energética, né?
Como é que se movimenta isso? Daí a importância de projetos para aumento da capacidade energética e elétrica da região centro-oeste, como, por exemplo, de energias renováveis, como energia fotovoltaica. E aumento da capacidade de geração de energia hidráulica no Brasil, que isso é fundamental. Tá? Agora, em relação ao metrô, de forma específica, eu já conversei com o presidente da SEB e a gente já está reescalonando, quer dizer, já imaginando o aumento da produção de energia para mover os novos trens e a expansão do metrô. E o Brits tinha falado até da possibilidade, né, Brits, de colocar placas sobre os veículos? Na Europa, todas as vias férreas já se aproveitam das coberturas nos pátios de estacionamento e também nas estações, já se ocupam das coberturas para a geração da energia própria de consumo nessas áreas. Normalmente o metrô ele consome muita energia. Para nós movimentarmos o metrô, nós não teríamos condição de gerar energia suficiente para movimentar um trem. Mas para a área administrativa e para as estações nós temos toda a possibilidade. Ok. Então chegamos ao final desse quadro, né? Agradecer a presença do Fernando Brits, presença aqui do Marcelo Dourado. E aí eu gostaria, Marcelo, que você, né, falasse alguma coisa, uma coisa bem boa, né? Para que a gente possa ter um otimismo, né, Brits? Que a gente possa realmente lutar pelo desenvolvimento aqui do Distrito Federal e do entorno, né? A minha palavra é uma palavra de otimismo, de esperança. Eu sou um cara determinado, sou um cara que tenho foco, planejamento. Eu sigo o que nós definimos no nosso programa de governo, que eu discuti muito com o Rodrigo, que são 3 coisas fundamentais. Primeiro, combate à burocracia, porque a burocracia é fruto da incompetência e da corrupção. Então você tem que combater a burocracia, a incompetência e a corrupção. Isso que a gente tem que fazer. E ter coragem de investir e sempre optar pelo cidadão, pela população, principalmente aqueles mais carentes e menos favorecidos. É isso. Ok. Brits? Bom, eu queria agradecer, Alex, a oportunidade que você nos deu de trazer aqui alguns projetos que a Câmara de Comércio Brasil-Portugal vem trabalhando e dizer a você que você teve um insight de gênio quando resolveu trazer para esta conversa o nosso Dr. Marcelo Dourado, que é um dos melhores gestores que nós temos no Brasil. Ele é um gestor de excelência e eu posso dizer isso de cátedra porque acompanhei o trabalho dele durante muito tempo lá à frente da Sudeco. Ele transformou o FCO aqui para a região centro-oeste. Ele transformou. Ele é o pai de... O Fernando é amigo, é generoso nas suas considerações, é muito generoso. É um homem desenvolvimentista acima de tudo. Com certeza. E quem acompanha, né, a sua trajetória, Marcelo, sabe que o Fernando não está aumentando nada, porque você realmente, né, a gente acompanha um pouco da sua vida, da sua trajetória e sabe que você realmente é uma pessoa de realizações. E se Deus quiser, né, o governo, né, do Rodrigo, né, que a gente deseja muita felicidade, que Deus acompanhe realmente essa trajetória, né? Obrigado a todos, boa tarde e até o próximo domingo. E o Tendências e Negócios de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, assista ao programa no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/programatem. Tenha um ótimo domingo e uma semana iluminada. Eu te espero na próxima edição do Tendências e Negócios. Até lá, tchau, tchau!